passando toda a leitura, meditando naquilo que Deus irá falar conosco, amém? A tradução é NVI. Eu vou ler ali mesmo. Não? Aí mesmo. Não? Aí mesmo. Essa é o meio? Pode ser ela mesmo. A melhor tradução para entendermos é a NVT. Ela fala de forma bastante clara. E aí eu vou passando aqui com alguns versículos na outra tradução, NVT. Fica mais fácil de entender. Essa é a Almeida, né? Amém. Versículo 1 diz: põe a trombeta na tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Amém? Você não pode ficar sentado mesmo? Vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença neste momento. Queremos te agradecer, Senhor, por estar na tua casa, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos reunidos. Já ouvimos aqui, ó Pai, testemunhos, ó Pai, de bênçãos, de vitória, testemunhos de livramento. Já louvamos o teu nome santo, ó Pai, e te agradecemos por tudo isso. Pedimos a ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa palavra. Nos ensina, nos esclareça, nos exorta, nos corrija, ó Pai, nós precisamos ouvir a tua palavra. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, continua, vamos dizer que nem, como costumo dizer, continua a saga, né? O livro de Oséias é praticamente uma saga de correção de palavras duras, mas todas elas, irmãos, palavra de Deus, amém? Nós temos visto desde o primeiro capítulo até aqui no capítulo 8, onde nós vimos que Deus está chamando o povo para o arrependimento. Deus está tentando de todas as formas salvar esse povo. Deus está tentando de todas as formas acordar, abrir os olhos desse povo. A irmã Luísa falou aqui de uma cegueira na carne. Uma cegueira espiritual é muito pior que isso. Porque uma cegueira na carne, ela vai te impedir de ver coisas dessa terra. Mas uma cegueira espiritual vai te impedir de ir para o céu, de servir a Deus, vai te impedir de ser salvo. E não há nada pior para um ser humano do que a perdição eterna. E Deus, desde o primeiro capítulo desse livro, Deus está despertando esse povo usando o seu profeta. Não é o primeiro profeta, não será o último que Deus irá usar, tentando acordar esse povo, tentando resgatar esse povo desse caminho. Eles estão caminhando com os olhos vendados espiritualmente rumo a um abismo, mas não têm ouvidos. É como a Bíblia diz: tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente, abandonaram o seu Deus e se entregaram a todo desejo da carne, e por isso Deus está tentando resgatá-los, mas eles não têm condições em si mesmo de acordar. E Deus está chamando através da sua palavra. A gente poderia pensar e dizer: mas se eles não têm condições, Deus não poderia fazer algo sobrenatural? Deus fez muitas coisas sobrenaturais. Se você quer ver poder sobrenatural de Deus, é só ler a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, no primeiro versículo do primeiro capítulo, já está falando de poder de Deus sobrenatural. Aleluia. Então, se a palavra de Deus não tiver condições de abrir os seus olhos, nada poderá. Deus não vai descer do céu. Ele já enviou o seu Filho. Tudo que Deus podia fazer sobrenaturalmente, Ele já fez. Ele já fez. Nós queremos, assim como os fariseus e escribas, aqueles que ficavam testando Jesus, nós queremos muitas das vezes, igual eles, dizendo: faça um milagre, nós vamos crer. Jesus falar: desde que eu cheguei, eu estou fazendo milagre. Não há nada que eu faça que vocês acreditem. Aleluia. Glória. Então Deus está tentando, irmãos, trazer esse povo de volta.
Porque esse é o povo de Deus. Esse é o povo a quem Deus escolheu. Mas eles resolveram rejeitar o seu Deus, seguir o seu próprio caminho, abandonando a palavra e as leis de Deus. E agora nem Deus consegue abrir os seus olhos. Mas como Deus é justo, Ele vai dar oportunidade até o último minuto. Deus é um médico que ama a sua profissão. Que o paciente está ali, já os sinais vitais já pararam, e o médico está sempre dizendo, nós vamos tentar. Aleluia. Quem já viu um médico tentando reanimar um paciente é desesperador. E ele fica ali, passa 10, passa 15 minutos, você fala, não, está morto. E ele diz, eu não vou desistir. Só quando realmente não houver mais nenhuma chance. Assim é Deus, irmãos. Tentando salvar o seu povo, tentando resgatar o seu povo. Mas assim como Deus, Ele é poderoso, Ele é amor. E sendo amoroso, Ele é como alguém que ama, que não faz nada nem por força e nem por violência. Deus teria todas as condições de sobrenaturalmente mudar a nossa mente, mas nós não seríamos pessoas. Seríamos fantoches na mão de alguém. E o nosso Deus, Ele só quer um adorador que o adore em espírito e em verdade, de coração, não por obrigação. Então é difícil entender as maneiras como Deus trabalha, mas o seu amor já explica tudo. Jesus subiu na cruz, morreu, sem atacar a ninguém, a todo tempo dizendo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Então, irmãos, as maneiras como Deus trabalha, nós não entendemos e não vamos entender nunca. Você não vai poder explicar, e eu não posso explicar o porquê que Deus me escolheu. Aleluia, Pai. Como foi que isso aconteceu? O que eu sei dizer é que a palavra de Deus, ela entrou no meu coração, ela me convenceu que eu era errado, e eu resolvi buscar esse Deus. Glória. Então nós não entendemos o poder de Deus e como Ele trabalha, mas nós vemos através da sua palavra, através de como Ele age, que Ele não desiste dos seus filhos até o último momento. Sempre a oportunidade está aberta. Amém? Deus está mais uma vez avisando, irmãos, que esse povo está em perigo. E o perigo aqui é um perigo terreno. Ele diz, põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Ele está dizendo para o povo, coloca a trombeta na boca. Quando um povo é invadido em uma cidade, essa cidade ela tem vigias. Não sei se vocês sabem, o hino de Jandira fala sobre isso. Ele usa essa frase. Ele diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quem é o sentinela? É alguém que está numa torre alta, que tem visão aos arredores da cidade, e quando vê um perigo, ele toca a trombeta para que todos possam se preparar para a guerra, para que possam guardar as crianças, para que as mulheres tenham tempo de se proteger e os homens se preparar para a defesa. Ele está dizendo aqui, ó, toque, põe a trombeta à tua boca. Ele virá, quem virá? O inimigo. Quem é o inimigo aqui? É a Síria, o rei que está dominando a terra. E Deus está dizendo, ele virá como uma águia. Alguém já viu a águia atacar? Eu só vi na televisão. Mas disse que é um ataque que é praticamente sem chance para aquela presa. Por quê? Porque ela ataca de repente, ela vem de cima. Eu não sei vocês, mas eu não enxergo nada daqui para cima. Tem que levantar a cabeça. Se vir um tapa de cima para baixo, a gente só percebe quando está no chão. E a presa, ele está andando ali, ela está olhando para o chão, porque a gente anda olhando aonde está caminhando. Mas a águia vem de cima, ela tem uma visão muito privilegiada da sua presa. E Deus está dizendo, vocês são uma presa e a águia vem de cima. Toquem a trombeta, porque quando vocês perceberem, estarão sendo atacados. E ele vai dizer os motivos. Alguém pode dizer, mas é Deus que quer fazer isso? Não, irmãos, nós vamos entender aqui que é o próprio povo que está plantando e irá colher o mal. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Aleluia.
Mas não existe, irmãos, perigo maior na nossa vida de a gente dar as costas para Deus ao ponto de Deus falar: agora você vai por sua conta. A pior coisa que tem é você ouvir: ó, você está por conta. Eu já falei e gosto de lembrar disso. Eu me lembro quando eu era adolescente, jovem, tinha uma fase muito rebelde. E às vezes vinha os conselhos, e a gente rebelde. Mas eu não gostava de ouvir uma palavra. Quando alguém falava assim: ó, agora ó, eu não falo mais nada, vai você e faz o que quiser. Eu me sentia como se tivesse caído, sem ninguém me segurando. É como se não tivesse mais freio. Aleluia. Porque quando você está ali, rebelde, mas alguém está: rapaz, vem para cá, não faz isso, você está errado. Você sente que ainda existe alguma coisa que te segura. Mas quando alguém diz assim: olha, por conta, vai você, Aleluia. faz o que você quiser, a responsabilidade é sua, aquilo pesa nas costas. Quem já perdeu o freio do carro sabe o que é isso. Já aconteceu isso comigo, é terrível. Ali acabou a sua bravura, acabou o seu talento de dirigir, acabou tudo. Só entra o medo e o pedido de socorro: Senhor, me ajuda. Porque ficou por conta, não tem mais defesa. E aqui, irmãos, Deus está tentando trazer esse povo. E Deus está sempre avisando, mas eles não querem ouvir. Põe no 2, vamos seguir. E a mim clamaram: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Aqui está dizendo que na hora do perigo eles vão dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, nós te servimos, me ajuda. Não diz que na hora do medo a gente clama quem? A Deus. Quantas pessoas, irmãos, na hora do perigo, e eu falo jovens, e eu fui muitas das vezes livrado por Deus, primeiro porque Deus tinha um plano, mas segundo porque a minha avó, minha mãe, meu avô oravam, pedia livramento. E na hora do perigo eu lembrava, falava: meu Deus, quase que como Jacó dizia: Deus de meus pais, me ajuda. Só que não adianta, irmãos, na hora do medo gritar. Aleluia. Tem que ter temor de Deus. O presbítero Aguinaldo costuma dizer: palavras e gritos vazios Deus não ouvirá, e é uma verdade. Porque é só grito de medo, desespero. Põe 3, por favor. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-a. Põe o 4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Olha só, irmãos. Em outras tradições, vai dizer assim que eles constituíram reis, mas sem a minha, não é permissão, sem me perguntar, sem o meu consentimento. Irmãos, o crente, o povo de Deus, tudo que ele vai fazer é Deus primeiro. Lembra de Davi? Senhor vai comigo nessa batalha? Se Deus falasse assim, irmãos, ele metia a faca a espada aqui na cintura, aqui, como é que chama aquele negócio? Na bainha, colocava o escudo aqui, um lanchinho nas costas, e vamos embora para a guerra. Por quê? Deus vai comigo, o que tem? Oh, aleluia. Se Deus está comigo, por que eu vou ficar com medo? Não vou ficar com medo. Eu vou. Agora eu não pergunto nada para Deus. Enfio a espada na bainha. Coloco o escudo e vou com toda a coragem. Que coragem é essa? Por que está com coragem? Da onde vem essa coragem? Quem te encorajou? Quem me encorajou? Quem disse que eu vou ter vitória? Então eu estou numa batalha muito perigosa. Eu não tenho autorização para ele. Porque o servo de Deus não faz o que quer. Ele faz o que Deus autoriza. Eu gostei muito do que a irmã falou aqui sábado, a irmã Cicinha. Ela falou: o escolhido não tem escolha. Eu gostei demais, nunca tinha ouvido essa frase. O escolhido não tem escolha. O escolhido, quem escolhe é Deus. O caminho dele é de Deus. Quem escolhe seus próprios caminhos não é escolhido. O filho honrado é aquele que pergunta ao pai: pai, posso ir? E o filho desonrado é aquele que chega e o pai pergunta: onde você foi?
E isso ainda é uma ruína. Então quem está dizendo aqui, ó, vocês instituíram um rei sem o meu consentimento, não me perguntaram nada. Escolheram líderes sem a minha aprovação. João, é muito perigoso isso. Aleluia, Deus. É muito perigoso. Eu gosto de lembrar da história de Gideão. O anjo apareceu, disse que ele era um homem valoroso, mas ele estava passando por uma situação difícil. Questionou o anjo. Deus usou, dizendo que ele iria para a guerra, iria vencer, iria livrar os seus irmãos. E com toda a garantia que Deus deu, ele falou: Senhor, eu vou fazer uns testes, se o Senhor me confirmar, eu vou. Irmãos, a gente tem que ir com certeza. Porque muitas das vezes pode vir emoção no nosso coração. A gente achar que é, e Deus não tem nada a ver com isso. Gideão falou: Senhor, eu vou colocar um velo aqui no chão, vai cair o orvalho da noite. Eu gostaria que só o chão tivesse molhado, mas o velo não. Tipo alguma coisa de algodão. Aí foi lá, o chão estava molhado, o velo não. Senhor, é o seguinte, eu queria agora que o chão tivesse seco e o velo molhado. Não só depois de ter toda certeza, ele começou a fazer um projeto para ir para a guerra. Então, irmãos, a gente está dizendo: vocês fazem as coisas, mas não perguntam nada. E depois querem que eu vou com vocês para a guerra. Outro dia aconteceu uma situação, alguém chegou para mim, me contou uma situação, me pedindo uma ajuda para resolver o problema. Eu falei: engraçado, quando vocês fazem a situação, vocês não perguntam nada. Aí quando dá um problema, aí vocês vêm pedir para a gente ajudar quando está difícil. Não é mais fácil perguntar antes? Talvez a gente tenha uma orientação, um caminho melhor para aquilo ali. Não é que a gente é melhor que ninguém. Mas às vezes a gente dá uma orientação, já passei por isso daí. Ó, se você fizer assim, se você fizer assim. Uma vez o meu patrão falou isso para mim, eu arrumei um problema, e aí quando o negócio pegou, eu entrei na sala dele, pedindo ajuda, ele falou exatamente isso. Eu falei: por que você não veio me procurar aqui para me falar isso quando você foi fazer? Que eu ia te dar uma orientação. Ele falou: eu vou te ajudar, mas não é assim que se faz as coisas. E eu fiquei feliz, irmão, dele me corrigir. Porque o problema não era tão grande, mas quantas das vezes a gente pode entrar em problemas muito grandes, nas nossas emoções, achando que tudo vai dar certo. Se Deus falar: eu estou contigo, vai dar certo, não tenha dúvida. Mas se você não perguntou para Deus, e aqui Deus está dizendo que vocês não perguntaram nada. E ele diz aqui: com a sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Irmãos, é Deus que vai destruir esse povo? É Deus que vai colocar as mãos e destruir esse povo? Não, irmãos, esse povo perdeu a proteção de Deus. Esse é o perigo. Esse povo perdeu a proteção de Deus. Porque Deus, quem foi que pregou aqui comigo foi o pastor Geraldo. Pregou em Isaías 59. As suas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Então, quando Sansão pecou, porque ele pecou contra Deus, ele brincou com o perigo, ele estava pecando, se deitando com uma prostituta. Quando cortaram o cabelo dele, ele se levantou e falou: mais uma vez eu vou pegar esses camaradas e vou destroçar eles, porque eu tenho a força. Quando ele levantou, pegaram ele amarrado, furaram seus olhos, e Deus falou: eu não estou onde está o pecado. Aleluia. Se você vai por conta, não conte comigo. Então esse povo vai ser destruído mesmo. Vai ser, a história prova isso. Mas não porque Deus quis, não porque Deus destruiu, mas porque eles fizeram separação entre eles e Deus. E uma vez que Deus saiu do projeto, irmãos, é como um carro sem freio, nós estamos em grande perigo. Sim. Lança fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de se purificar? Eu vou pegar aqui na tradução na NVT.
Diz assim, ó, no dia, perdão, já estou no capítulo 9. Oh, Deus querido. Bendito é o teu nome, Jesus. Versículo 5. Isso não é bom no celular, não é bom na Bíblia. Não sai fora, velho. Versículo 5, nessa tradução, diz assim: ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? É diferente, né? Dá para entender melhor. Ali diz: lança fora o ídolo de forma de bezerro. Que ídolo é esse? Desde que Israel se dividiu em dois países, o primeiro rei de Israel do norte, Jeroboão, fez um bezerro de ouro. Assim como Arão fez um bezerro de ouro quando Moisés estava lá em cima, no monte, onde Deus estava escrevendo as leis na tábua. E esse bezerro de ouro persegue esse povo, eles adoram o bezerro. E esse bezerro ainda existe lá para eles, nessa época. E Deus está dizendo que odeia esse bezerro. E diz aqui: ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Porque não é Deus, né? Minha ira arde contra você. Irmãos, eu vou fazer aqui uma comparação para você entender aqui o sentimento de Deus. Primeiro que a gente sabe que o livro de Oséias é comparado a um casamento de infidelidade, certo? Deus coloca Oséias como Deus e a mulher de Oséias é uma mulher infiel que representa o povo. Esse bezerro é um Deus. Lembra quando Arão fez o Deus? Aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Jeroboão primeiro fez a mesma coisa. Fez um bezerro de ouro e disse para o povo: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Como Deus aqui nesse livro, irmãos, é uma alegoria de um casamento de infidelidade, esse bezerro é como se fosse uma segunda esposa de um casamento legítimo. Vamos pensar dessa forma. É um homem olhando a sua esposa com um outro homem. E aí Deus diz o quê? A minha ira arde contra você. Como que alguém que está sendo traído sente em relação àquele que está traindo? Tem alguns que matam, não é verdade? Tem alguns que matam. Não suporta a ira, não controla a raiva, age e depois vai se arrepender, mas fez. E Deus aqui é como uma traição, irmãos. O Deus que tirou esse povo do Egito é o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. E esse povo está adorando um outro Deus. Então é uma esposa infiel, traindo o seu marido. Por isso Deus diz que arde em ira, porque Deus está vendo a traição. E ele diz: até quando será incapaz de se manter inocente? É como um marido, não sei se isso existe, pode ser que existe, que ele não quer destruir o casamento, e aí chega uma hora que ele fala para a mulher infiel: até quando você será incapaz de se manter fiel, de não se relacionar fora do casamento? É uma coisa difícil, né, irmãos? Até de imaginar. É o que Deus está perguntando. Até quando você vai ser tão baixa? É isso. Aí a gente pode olhar e falar assim: ah, mas Deus podia ter misericórdia. Deus está tendo misericórdia, irmãos. Aqui é tempo de misericórdia. Tudo isso que Deus está fazendo é tempo de misericórdia. 6. Esse bezerro procede de Israel. Um escultor fez. Ele não é Deus. Esse bezerro de Samaria será feito em pedaços. No final, assim como o povo vai ser destruído, assim também o bezerro vai. Porque ele não é Deus. Lembra daquela situação que pegaram a arca? Os filhos de Eli vão para uma guerra sem autorização de Deus. Lá na guerra, eles perdem a batalha, são mortos. O inimigo pega a arca de Deus, a arca da aliança, e leva e coloca no templo de Dagon, um deus.
E o que acontece com aquele Deus? Eles colocam uma arca de Deus que representa a presença do verdadeiro Deus diante de um Deus falso. E quando eles voltam, aquele Deus está prostrado. Eles se assustam com aquela situação, levantam, e depois voltam, os deuses está decepado. Aleluia. Porque ele não é Deus, irmãos. E Deus, ele não suporta. É como um marido enciumado ao ponto máximo, que se encontrar o outro, vai cortar a cabeça dele. É mais ou menos nesse ponto. Agora, o interessante, irmãos, é como que alguém que está vendo a ira do outro, do marido, ou o povo de Deus que está vendo a ira do seu Deus, não consegue entender, irmãos, que o final disso vai ser destruição. É a situação desse povo. É Deus corrigindo. Na semana que vem, quando nós chegarmos no capítulo 9, vai começar a perseguição contra quem? Contra o profeta. Por quê? Porque quando o povo está errado, cego, chega uma hora que eles não suportam nem ouvir a palavra de Deus mais. Aí eles vão contra o profeta para matá-lo. Foi assim com muitos profetas. Não está na Bíblia, mas tem um livro histórico que conta que Isaías foi cerrado ao meio, por ordem do filho do rei Ezequias, por pregar a palavra de Deus e falar a verdade de Deus. Isso aconteceu e acontece até hoje, irmãos. Muitos lugares aí, se começar a pregar uma palavra como essa aqui, logo você é cortado, é perseguido, é encostado, é proibido. As palavras têm que ser palavras de autoajuda, que faz o povo se animar, se alegrar. Mas como é que pode alguém, irmão, se alegrar se Deus não está com ele? Aleluia, Deus. Então o perigo, irmãos, é a gente ser enganado pelo inimigo. Alguém batendo na nossa porta e falar, Deus é conosco. E Deus dizer, eu não sou contigo. 7. Eles semeiam ventos e colhem tempestades. O talo não tem espigas e não produzirá farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Aí eu fui buscar na outra, eu falei, eu nunca vi farinha sair de espiga, né? Não sou da roça não, mas eu acho que não é bem assim, né? Trigo, farinha sai do trigo, né? Em outra tradução vai dizer que ele semeiam vento e colhem tempestades, é muito claro. E esse ditado a gente usa, não é verdade? A gente usa esse ditado. Quem planta vento colhe o quê? Tempestade. É a lei da semeadura. E aí ele vai dizer que o talo não tem espiga e não produzirá farinha. O talo aqui é o talo do trigo. É você plantar, crescer, e no dia que você vai colher, quando você vai tirando as casquinhas, aquilo não tem nada. Aquilo só tem beleza, mas aquilo não alimenta nada de ninguém. Aqui representa a fome, é a falta do alimento na mesa. A gente, não sei se vocês perceberam esses dias, o tomate chegou a quase R$15 o quilo. E eram os tomates um mais feio que o outro. Por que isso? Porque plantaram, a colheita não foi boa, saiu pouco, diz que existe a lei da oferta e da procura. Se eu tenho pouco, não vou vender barato, porque tem muita gente querendo. E se eu tenho pouco tomate para vender, eu tenho tomate para vender para 10 e tem 20 querendo comprar, eu vou fazer o quê? Primeiro que eu preciso pagar o custo que eu tive para plantar, porque eu esperava colher muito mais. Então eu vou ter que tirar isso da venda. E no final, de qualquer forma, terá fome. Porque uns podem dar R$15 no quilo de tomate, mas outros não podem comprar sequer um tomate com esse preço do quilo. Então aqui está dizendo que o talo da espiga, ali do trigo, não terá nada, não produzirá farinha. Por que não vai produzir farinha? Porque não vai ter a semente para moer e fazer a farinha, para fazer o bolo, para fazer... Aí vai dar cozinheiro, né? O que vai fazer? E aí diz ali, ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Quer dizer que
Se saísse, eles estariam desprotegidos e o inimigo viria e roubaria. Voltando em Gideão, na história de Gideão, quando o anjo aparece para ele está fazendo o quê? Malhando trigo na onde? No lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. E eu nem entendo disso. Aleluia. Mas por que ele estava lá? Porque ele precisava fazer escondido. Deus. Por quê? Porque enquanto eles colhiam, o inimigo já estava à espreita. Isso daqui lembra um desenho muito, muito interessante das formiguinhas. Eu sempre esqueço o nome daquele. Que tem os gafanhotos e a formiga. Vida de inseto é o nome. É uma lição ali. Eles escolhem, e assim que eles terminam de escolher, quem aparece para pegar a melhor parte? Os gafanhotos. E Deus está dizendo aqui, mesmo que o talo tenha o trigo, os inimigos o roubarão. Era a situação que Gideão passava. Eles plantavam, colhiam, quando estava pronto para colher, que eles começavam a colher, apareciam os inimigos para roubar a colheita deles. Põe o 8. Israel foi devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Vou pegar aqui nessa tradução, verso 8. Diz assim: o povo de Israel foi engolido, está abandonado entre as nações, como utensílios que ninguém quer. Abandonado é alguém que perde a credibilidade, aonde perde o valor, o respeito, ou ninguém tem medo dele, mais ou menos assim, né? E Deus está dizendo ali que Israel está nessa situação, foi abandonado. É uma situação, irmãos, o livro de Osés, a gente lê o livro de Osés e a gente vai ficando cada vez mais, dá um sentimento de desespero, de ver a situação que o povo pode chegar. É a situação que um povo pode chegar, irmãos. Isso daqui, irmãos, a gente olha e fala, esse povo era lindo. Esse povo, meu Deus, que povo. Irmãos, a gente olha hoje ao nosso redor, irmãos. Tem gente que Deus está tratando, irmãos. Deus está apertando, Deus está colocando na dificuldade para ver se ele acorda, para ver se os seus olhos abrem, para ver se os ouvidos abrem, e Deus está colocando e apertando e às vezes a gente olha e fala, meu Deus, Senhor, faz alguma coisa, e Deus está fazendo. A situação difícil, irmãos, é para ver se esse povo abre os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento, se humilha. Às vezes a situação na vida, a situação difícil na vida de alguém, irmãos, é Deus agindo. É Deus tendo misericórdia e dando tempo, apertando, dando livramento, apertando, dando tempo, apertando e falando. E você olha e fala, meu Deus. E a gente não ora, é lógico que a gente ora, a gente pede, tem misericórdia, Senhor, salva, liberta. Mas Deus não vai poder, irmãos, ir lá à força e fazer como se fosse obrigado, Ele não pode. Irmãos, nós somos a única raça, porque todo ser vivente é um animal, concorda? Certo? Qual é a diferença do ser humano para o restante? Somos racionais. Nós somos a única raça em quem Deus deu os seus atributos. Aleluia, Deus. Verdade. Ser inteligente, ter emoção, ter capacidade de analisar. Houve um tempo, e eu estava conversando com uma pessoa agora esses dias, e a pessoa estava falando, antigamente era diferente, a igreja era diferente, as pessoas se convertiam, parece que era mais fácil. Eu falei, sabe o que aconteceu? Conhecimento, questionamento. A gente está lendo aqui duas traduções, irmãos, e essa Almeida já é uma tradução muito mais atualizada. Aí a gente olha e fala, mas o povo errava muito na interpretação. Mas na sua simplicidade havia temor e Deus salvava. Aleluia, Pai. Verdade, Senhor. Eu
desenho. Eu assisti muito desenho, meu filho adorava assistir desenho, e eu assistia com eles e eu também gostava. E muitos tiraram muita lição. Hoje não está bom de ver isso, irmãos. Essa ideologia entrou naquilo que era para as crianças e já não é mais. Mas eu vi uns que tinham uns monstros da neve que moravam num lugar de cima que não podia vir embaixo. E eles estavam na montanha. E o líder deles colocava medo neles, dizendo que lá embaixo tinha monstros e tal. E um dia alguém conseguiu passar por um acidente e foi lá e descobriu que lá embaixo tem pessoas. E as pessoas, muitas más, mas pessoas boas também. E ele influenciou os outros para se rebelar contra o líder. E quase levou aquele povo à destruição. E o líder falou uma coisa lá que foi forte. Ele falou: eu mantinha vocês assim porque a ignorância é uma bênção. Muitas das vezes o conhecimento destrói. Antigamente a palavra de Deus era simples e o povo ouvia. E quando eu digo antigamente, não é tão antigamente assim. É há 4 décadas atrás, 3 décadas atrás. Porque o conhecimento era menos. Você fala, mas é bom o povo ser ignorante? Ah, não, se o conhecimento for me tirar da presença de Deus, eu prefiro ser ignorante. Aleluia, Jesus. Eu prefiro ser ignorante. Mas, hoje, para você convencer alguém que Deus é bom, não, você tem que fazer chover. Aleluia. A palavra de Deus, ela pode, mas hoje com muito mais dificuldade de salvar. Porque os questionamentos são grandes. Você abre a internet hoje, virou espetáculo. É debate, é frases curtas, frases de efeito. E é um mostrando que tem mais conhecimento que o outro. É um querendo humilhar o outro, dizendo que conhece mais a Bíblia do que o outro. E Deus está longe de tudo isso. Aleluia, Jesus. Deus não tem nada a ver com nada disso. Oh, bendiga o teu nome. Nada disso. Então é um perigo muito grande, irmãos. Esse povo perdeu a credibilidade. E nós vamos entender porque ele perdeu a credibilidade. Assim como hoje, infelizmente, a igreja tem perdido a credibilidade. Aleluia, Deus. A igreja tem sido defamada dia após dia. As pessoas, irmãos, não estão mais querendo ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Pai. Por causa de pessoas que se dizem crentes, se dizem pastores, se dizem profetas, se dizem de tudo. E estão usando a palavra de Deus para enriquecer, para ficarem famosos, Aleluia. deixando Deus em segundo plano e usando Deus para se enriquecer. Como se o livro bíblico, esse livro sagrado, como se ele fosse um bem que você pode manipular, que você pode usar de alguma forma inteligente, capacidade sua. Não, irmãos, isso aqui é poderoso, isso aqui é a palavra de Deus. Se você não precisa, se eu ler isso daqui, somente fechar a Bíblia e falar, irmãos, amém, quarta-feira que vem estamos aqui, ela é poderosa o suficiente, irmãos, para salvar, libertar, transformar. Aleluia, Deus. Só a palavra de Deus. Oh, glória. Então o povo de Deus, não estou dizendo generalizar, mas a igreja, o nome igreja, a palavra igreja, está ficando envergonhada no mundo por causa desses falsos profetas, falsos ensinadores, falsos crentes, que estão envergonhando, assim como esse povo, que lá no começo nós lemos, que disse no versículo 2, e clamarão, e a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. E Deus diz, não, a mim vocês não conhecem. Vocês não têm nada a ver comigo. Vocês falam que me conhecem, mas andam segundo os seus próprios planos, fazendo a sua própria vontade. Vou repetir o que o irmão falou: escolhido não tem escolha. Quem tem escolha não é escolhido. Assim é a igreja de Deus, irmãos. Ou nós servimos a Deus e seguimos os seus planos, ou nós não servimos a Deus e seguimos os nossos. Meio termo não existe. Foi 8. 9. Porque foi para a Síria como um jumento selvagem e errante, e Efraim se vendeu para os seus amantes. Na tradução aqui na NVT, versículo 9, diz assim, como um jumento selvagem no cio. Alguém aqui
já viu um animal no cio? Quem tem uma cachorrinha que não é castrada, quando ela entra no cio, você tem que amarrar, trancar. Porque qualquer outro cachorrinho que aparecer, ela vai lá porque ela entende que é hora de procriar. Ela não tem consciência. Como eu disse, nós somos animais racionais. Temos entendimento que uma vez casado com um é um. Um animal não. Um animal está no cio, é tempo de procriar. Um macho que aparece e ela entende que ela precisa procriar, dar a vida. E Deus está dizendo que o povo dele está como um jumento selvagem no cio. Fácil. É forte, irmãos. É terrível. Aberto para o primeiro que chegar. Subiram até a Assíria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. No capítulo 7, nós vemos que eles foram para a Síria, fizeram negócios lá, depois foram para o Egito e ficaram entre um e outro, os dois mais perigosos do mundo, eles brincando com os dois. Isso vai dar ruim, porque a Síria vai dominar eles. Então Deus está dizendo aqui que, como um jumento selvagem no cio, se venderam facilmente. Eu lembro que eu tinha eu já falei semana passada aqui de novo, né? Quando ela ficava no cio, eu ficava doido para colocar ela para cruzar, para me ganhar mais um filhote. Queria virar fazendeiro, né, moça? E eu lembro que a gente pegava, irmãos, qualquer cavalo que, hoje em dia os cavalos são tudo castrados, mas qualquer um que fosse cavalo a gente chama de inteiro, a gente já queria colocar para cruzar, para nascer um filhote, para a gente ficar com 2 cavalos. E o interessante é que ela não escolhia. O que a gente colocava lá, ela entendia que era o que iria procriar com ela. Mas o ser humano não é assim. Ele tem consciência. Eu sirvo a Deus, eu sirvo um Deus poderoso, Ele é ciumento. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes. Eu não posso servir a Deus e fazer coisas que Deus não se agrada. Na minha boca não pode sair qualquer coisa. Meus olhos não podem estar olhando para qualquer coisa. Eu não posso ter uma índole ruim, enganar alguém e achar que está tudo certo. O Espírito Santo é contra tudo isso. Não devemos nos vender para chegar a lugar nenhum. Se nos vender para chegar a algum lugar, não ganhamos nada. E se não chegarmos a nenhum lugar sem nos vender, nós vamos chegar ao céu. Que é o principal objetivo do crente. Esse povo quer chegar a algum lugar, mas está se vendendo, se arriscando. Eu falei semana passada sobre fazer aliança, um perigo que é. Esses dias eu vi numa matéria, foi preso uma quadrilha, mas principalmente um cara que era agiota. E ele oferecia a juros abusivos o dinheiro. E a agiota, geralmente, ele fica atrás das pessoas. Se ele descobre que alguém quer montar um negócio, ele fica ali, cercando, para oferecer o dinheiro. E as pessoas pegavam, sabe o que ele fazia? Quando alguém não pagava, ele surrava a pessoa, torturada, filmava tudo. E aí ele guardava esse vídeo, e quando o próximo não pagava, ele ia lá na casa, fazia uma visita e mostrava o vídeo, e falava, se você não pagar, você é o próximo. Olha o perigo. Porque as pessoas se vendem para chegar a algum lugar. É um perigo muito grande, irmãos. Com quem vai se associar, com quem vai fazer negócio. Esse povo aqui, irmãos, fez negócio com o Egito e fez negócio com a Síria. Pessoas que não têm misericórdia. Deus viu uma situação, perguntou para Davi, Davi, você tem 3 opções. Na mão de quem vocês querem cair? Ele falou, quero cair na tua, Senhor. Porque o Senhor tem misericórdia. O inimigo não tem misericórdia. Já fui. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os ajuntarei. Logo começarão a definhar sob a opressão do rei poderoso. Esse rei poderoso é o rei da Síria.
Deus está dizendo: embora tenham se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento. Começarão a definhar sob a opressão do grande rei. Deus está dizendo: a hora do julgamento está chegando. Embora vocês tenham se vendido, isso não vai trazer nenhum lucro. Porque a gente pode achar que faz as coisas, irmãos, e Deus não vai interferir. Se você é povo de Deus, Deus vai interferir. Deus vai interferir. Ele vai colocar a sua mão. Afinal de contas, nós temos uma lei, né? Quem tem a lei da terra é julgado pela lei da terra. E quem segue a lei do céu? A lei do céu. Então Deus está vendo e Ele julga. Pode. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. O que eles faziam? Eles adoravam o bezerro, mas eles também adoravam Deus. O principal Deus deles, irmãos, não era o bezerro, era Deus. Entendeu? Israel tinha na sua cabeça que eles eram servos de Deus, e é o verdadeiro Deus mesmo, que abriu o mar na cabeça deles. Está tudo certo, nós servimos a Deus, porém nós temos outros deuses. E aí eles fazem altares para sacrificar pelo pecado. O que é o sacrifício pelo pecado? A pessoa pecava, precisava ser perdoado por aquele pecado, trazia um animal, transmitia o seu pecado com o animal simbolicamente, degolava o animal, aspergia o seu sangue, oferecia ali a gordura, e ele depois podia comer da carne. O ofertante e o sacerdote podiam comer da carne. E aí olha o que Deus vai falar, irmãos. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Já pensou, irmãos? Você fazendo algo que acha que está agradando a Deus e você está piorando a situação? Como que a gente pode ficar cego ao ponto de querer enganar a Deus? Ninguém engana a Deus, irmãos. Ninguém engana a Deus. Não, vou fazer uma oferta. Deus tem me abençoado, então eu vou fazer uma oferta. Eu sei que não estou dando muito certinho, mas eu vou fazer uma oferta. Eu vou abençoar a igreja, ou eu vou fazer algo para isso, ou eu vou abençoar alguém que está precisando. Eu sei de alguém que está passando necessidade, eu vou fazer. Ninguém compra Deus, irmãos. Esquece isso. Esquece isso. A gente tem que primeiro colocar as coisas no lugar. A Bíblia diz, olha só para você ver como que Deus ele é sério, irmãos. Como Deus não está interessado em oferta. A Bíblia diz, olha, se você chegar no altar para ofertar, está lá com o animalzinho aqui do lado, vem, ó, sacerdote, eu vim aqui trazer, eu cometi um pecado aí, eu quero ofertar aqui para... Aí lá no altar, você se lembrar, olha só, irmãos, você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, houve algum problema, ele diz, não oferta. Não degole o animal. Estou falando como eles faziam lá. A nossa oferta hoje é uma oferta de adoração. Ele diz, não oferta. Volta lá, se conserte com o teu irmão. Aí depois você vem e oferta. E aí Deus vai receber. E essa oferta vai fazer sentido. Deus é sério. Ele não aceita, não tem negociação com Deus. Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. No dia em que ele pegou, Deus se afastou. E mandou o profeta, falou, vai lá. Ele está cego, não está vendo. Ele pensa que eu estou com ele, mas ele está sozinho. Está igual Sansão. A mesma coisa. Ele pensa que ele tem poder para julgar alguém, mas ele não tem poder para julgar nem a ele mesmo. Porque quando foi contada a história para Davi, do homem que matou o cabritinho ali, ou a ovelha, para servir, sendo que ele tinha muitas. Lembra? O profeta foi lá, contou aquela história para ele. O que Davi fez, irmãos? Ele achou que ele tinha autoridade para julgar. Deve morrer esse homem agora. Mas sabe quem é esse homem? Nós vamos pegar ele agora. Irmãos, ou você tem autoridade ou você não tem. Não existe meia autoridade.
Aí o profeta falou: é tu. Oxi, tá doido? Tá tão cego que não se reconhece no espelho? É o ser humano, irmãos. Podemos ir nesse caminho. Qualquer um de nós pode entrar por um caminho desse, irmãos. É só virar as costas para Deus e deixar de ouvir a sua voz. O outro. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles a consideraram algo estranho. É a gente pregar a Bíblia e a pessoa fala: não, isso daí não é bem assim. Ou não é assim que Deus quer. Deus não é tão duro assim. Né? A Bíblia chegou agora há pouco tempo, não sei como é que ficou essa história, mas segundo muitos aí diziam, a Bíblia tinha que ser ressignificada. Ela era muito antiga. Precisa atualizar a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque não suportam ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é algo estranho aos ouvidos daqueles que não querem servir a Deus. É algo que faz mal. A correção para o rebelde, irmão, faz mal demais. Sabia? Ele não suporta ouvir os ouvidos, ele fica com raiva. Ele fica irado quando ouve uma correção. E Deus está dizendo: olha, eu dei as minhas leis, eu escrevi os ensinos da minha lei, coisas boas, mas eles a consideraram algo estranho, como que não tem serventia. Oferecem-me sacrifícios como dádivas e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. De onde Deus tirou o povo, irmãos? Do Egito. Irmãos, quantas pessoas, irmão, Deus tirou lá do mundo? Fez uma obra assim que você fala: meu Deus, que obra maravilhosa. Deus resgata, Deus transforma, a pessoa é abençoada, a sua família é abençoada, Deus prospera. Por que Deus prospera, irmãos? Deus faz uma obra completa. É que tem gente que confunde prosperidade e ser rico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem rico miserável e tem pessoa que não é rica e é próspero. Aonde ele põe a mão, Deus abençoa. E Deus faz uma obra maravilhosa. E quando tudo está muito bom, ele se esquece de que ele não é nada, que veio do nada, saiu da escravidão, saiu da miséria, e acha que agora é ele que é o... Foi ele que fez isso. E aí ele vai virar as costas para Deus. Bom, se eu estou indo para lá, e eu dou as costas e volto para cá, eu estou indo em direção aonde? No lugar de onde eu saí. Não é verdade? No lugar de onde eu saí. E Deus está dizendo aqui, irmãos, que eles oferecem sacrifício e dádivas, e comem a carne. Eles gostavam de oferecer sacrifício. Era uma churrascada. Lembra no dia aqui da Páscoa, que a gente falou sobre a Páscoa? Deus disse: vocês vão oferecer a Páscoa. Se o cordeiro for grande demais, vocês pegam um vizinho que tem uma família pequena também, juntam os dois e comem essa carne, porque tem que comer essa carne até amanhã, não pode sobrar nada. Então, irmãos, era comida à vontade, era carne mesmo. Hoje a gente não está podendo comer muita carne, né? A gente põe uns pedacinhos na beira assim. Os estrategistas, irmão, seja inteligente na hora de comer. Se a carne é pouca, vai comendo a comida, belisca, e deixa um pedaço grande para comer por último, porque é o último paladar que você vai sentir. Entendeu? Tem gente que já vai logo na carne, fica só arroz e feijão. Aí ele desanima de comer o resto, porque já não tem tanto sabor, né? Hoje a gente não está podendo comer tanta carne assim, né, mano? Não está fácil. Mas eles ofereciam o sacrifício e aí eles comiam da carne. E aí Deus diz: eles gostam de comer da carne. Eles oferecem o sacrifício e eu não tenho nada a ver com isso. E depois eles fazem um churrasco e dizem: Deus se agradou. E Deus diz: eu não. Mas o Senhor não se agrada deles, irmãos. Que coisa terrível, não é isso? Já pensou, irmãos? Tanto trabalho, pega o animalzinho, mata o bichinho, faz tanta coisa e Deus diz: eu não tenho nada com isso. Agora ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. Tudo isso e não deu certo. É muito triste. Põe no 14. Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios,
Judá fortificou muitas cidades, mas enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá as suas fortalezas. Deus está dizendo, não adianta vocês se protegerem. Né? Irmãos, o camarada ele pode ganhar dinheiro, ele pode ficar rico, aí ele pode morar em um condomínio fechado, ele pode comprar carro todo blindado, ninguém fura de bala, ele pode fazer de tudo, irmãos, e ele não está protegido. É só uma ilusão. É uma falsa segurança. É o que Deus está dizendo para eles. Eles se esqueceram do seu Criador e construíram palácios, lugares bonitos, luxuosos, seguros, né? Aparentemente. Mas aí Deus vai falar que Judá fez a mesma coisa, porque Judá fez a mesma coisa. E Deus diz o quê? Mas enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá as suas fortalezas. Judá, irmãos, para quem se lembra, quando foi destruído e foram para a Babilônia, eles queimaram as portas da cidade a fogo, fenderam os muros e colocaram fogo na cidade e queimaram o palácio. Destruíram o palácio. Levaram o povo, levaram os utensílios, levaram tudo. Mas eles se achavam seguros. Então não tem segurança, irmãos. A nossa segurança, irmãos, é Deus. A nossa segurança é servir a Deus. A nossa segurança é temer a Deus. Essa é a nossa segurança. Servir a Deus em espírito e em verdade. Mas eu não sou perfeito. Ninguém está dizendo que você tem que ser perfeito. Você tem que temer. E temer não é ter medo. O filho que teme ao pai e honra o pai não tem medo do pai. Ele tem intimidade. É totalmente diferente. Quem tem o seu filho e tem amizade com o seu filho, sabe como é bom conversar com o filho, de vez em quando é lógico, o pai tem que chegar lá e dar uma dura no menino, porque esses meninos, caramba, se deixar eles ficam meio rebeldes, né? Mas você conhece o seu filho e sabe que se chega ali, opa, o que é isso, rapaz? Está acontecendo? Se ele te respeita, ele vai ficar com vergonha do que fez. E ele vai voltar atrás, e ele vai se arrepender, e você vai seguir com o seu filho ali lado a lado. Quem teme a Deus, irmãos, anda com ele lado a lado. De vez em quando a gente pisa na bola, dá uma escorregada na melancia, toma um tombo, levanta todo sem graça e fala, ô Senhor, você viu aí? Desculpa, me ajuda aí, me perdoa. Né? E Deus fala, vem cá, rapaz. Fala isso não é bom para você. Segue aqui do meu lado. Deus, Ele quer te abençoar, irmãos. Ele quer me abençoar, Ele quer salvar, irmãos. Falar igual o povo diz, não está doidinho para salvar. É o que Deus quer, irmãos. Mas infelizmente muitos estão cegos, irmãos. E o nosso papel como igreja é orar, interceder, pedir a Deus que livra, que dê tempo, para que eles possam ser salvos, abrir os seus olhos, que eles tenham tempo de enxergar. Como? Eu não sei se é sobrenatural, isso é algo que Deus faz, não é a gente que faz. O que nós fazemos é isso daqui, ó, falar da palavra. Ela corrige, exorta, ensina e nos traz sempre de volta a Deus. Amém? Esse é o desejo de Deus, irmãos, para mim, para você e para a sua família, né? Para a sua família. É a palavra de Deus que pode salvar essa turma aí, irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Passou mais um pouquinho do tempo, mas tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.